O que você tem feito diante dos problemas que se apresentam em sua vida? Conta-se que um aviador seguia sua trajetória em seu pequeno avião revestido de lona, como era comum naquela época. O voo seguia tranquilo, até que num determinado momento o pânico se instalou. Ele percebeu que havia alguns ratos dentro do avião. E se esses ratos roessem a lona, poderia causar um acidente fatal. E assim, ele tinha uma importante decisão em suas mãos: seguir viagem, assumindo aquele risco, ou pousar. O que não seria uma situação tranquila, pois ele sobrevoava uma região bastante pedregosa. E assim, um pouso naquele local poderia danificar o seu avião. E mesmo que não danificasse no pouso, seria praticamente impossível ele decolar novamente naquela região e seguir viagem. Porém, ante ao risco de um acidente fatal, no caso dos ratos roerem a lona do avião, ele decidiu pousar. Porém, no momento em que se preparava para o pouso, pondo assim fim à sua missão, ele se lembrou que os ratos não sobrevivem a grandes altitudes. E assim, ao invés de baixar o avião, ele subiu. Subiu o máximo que pôde, até que, de uma forma natural, ele se livrou das indesejáveis companhias que tinha a bordo. Não há nenhum registro oficial acerca dessa história. E ao que parece, trata-se apenas de mais uma lenda urbana. No entanto, ela nos traz um grande aprendizado de como devemos lidar diante das crises. É comum o número daqueles que nos momentos de dificuldade põem tudo a perder, desistindo de seus sonhos, desistindo de seus objetivos, desistindo do seu negócio. E nos momentos de crise, talvez seja o momento em que mais devamos investir, onde devemos utilizar nossa criatividade, usar novos métodos. É um desafio para o nosso próprio desenvolvimento. E, no entanto, muitos acabam, ao contrário disso, tirando o pé, entrando em si, assim, em sintonia com a crise. E ao entrar na mesma vibe, é natural que essas pessoas acabam nessa sintonia sendo levados pela crise. O mesmo se diz em relação às pessoas que são tomadas por depressão. Nesses momentos, não sentimos vontade de fazer nada, queremos nos trancar num quarto escuro e ali ficar. E se nós atendermos a esse impulso, nós estaremos agravando a crise. Precisamos, assim, usar a nossa resiliência para não ser levados por essa crise psicológica que tem vitimado tantas e tantas pessoas. De uma forma geral, precisamos entender que a nossa vida é cheia de altos e baixos. Nesse mundo em que vivemos, as crises, sejam econômicas, sejam psicológicas, sejam quais forem essas crises, elas
sempre nos acompanham em nossas vidas. E é muito importante sabermos lidar com esse fato. Se, ao invés de usarmos toda a força que temos para vencê-lo, de procurar subir mais alto, nós entrarmos nessa sintonia, nós estaremos fatalmente sendo vitimados por ela, como barcos à deriva sendo levados pela correnteza. Cientes de que todos nós temos uma importante missão diante da vida, seja lá qual for a nossa missão, precisamos entender que muitos obstáculos vão aparecer no caminho. E nesses momentos nós temos duas opções. Ou usarmos as nossas forças interiores para nos elevarmos e vencermos a situação, ou sermos levados por ela, como barcos à deriva, diante da correnteza. Podemos simplesmente ser levados para um futuro catastrófico. Reflitamos bastante sobre isso e nos momentos das dificuldades, nos momentos das crises, lembremos sempre da história do aviador. E que possamos, assim, ser fortes diante de toda a dificuldade que a vida nos apresenta. Muito obrigado a todos.